Olá, pessoal. Bom dia. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, que tão logo a gente possa retornar. Não temos nada ainda, né? Assim, com datas, nada foi dito a gente. Estamos aguardando. Portanto, eu vou gravar essa aula para que a gente vá dando continuidade aos nossos estudos. Lembrando vocês que nós já estamos no terceiro bimestre. É muito importante que vocês coloquem as atividades em dia, que vocês não acumulem muita coisa. Vocês sabem, o terceiro bimestre, ele é decisivo, tá? Então, eu vou fazer uma pequena revisão do início do terceiro bimestre, tá? Então, eu preparei alguns slides e eu vou explicar para vocês. E esse conteúdo, ele tá mais tranquilo, tá mais fácil, viu? Então, dá muito bem para a gente ir acompanhando. Então, aqui os meus slides, né? O assunto é regra de 3, simples e porcentagem. Esse foi o título da aula dessa semana. Porém, vou fazer uma pequena revisão, tá? No nono A, é o professor Nivaldo, ele trabalha comigo, mesmo conteúdo, né? Todos os nonos. E eu, Adriana, sou a professora do nono B, C, D e E, tá? Nós estamos na 27ª semana de estudos, 23/8 a 27/8. Então, vamos a alguns lembretes primeiro. O início do terceiro bimestre foi dia 26/7/2021, tá? Reforçando, não esqueça de anotar tudo no seu caderno, o tema da aula, a data, né? A semana, vamos supor, nós estamos na semana 27. A semana 27 vai do dia que é hoje, né? Do dia 23/8 até 27/8. Então, vocês anotem no caderno o assunto, né? O tema da aula, a data, os exemplos e os exercícios resolvidos. E a correção de exercícios que eu faço, muitas vezes eu coloco, então vocês, se tiverem dúvida, corrijam os cadernos de vocês. É importante que vocês tenham essas anotações, tá? Bom, primeiro, eu iniciei o terceiro bimestre falando de grandezas, né? Em matemática, o que é uma grandeza? Entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser contado. As grandezas podem ter essas medidas aumentadas ou diminuídas. Alguns exemplos de grandeza são o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo e a produção. Exemplos. Carlos tem 1,90 m de altura. A altura é uma grandeza, porque pode ser medida. Então, nessa frase, Carlos tem 1,90 m de altura, a altura é uma grandeza. Olha, e sempre assim, gente, vem um número antes da palavrinha que vai ser a grandeza, tá? Um número que ele traduz aquela grandeza, né? Ele está medindo, ele está quantificando, ele está calculando, né? Está contando, então é bem fácil. Olha o exemplo da letra, o segundo exemplo aqui, não pus letra. O preço do litro de álcool é R$ 4,30. Então, preço, né? É uma grandeza, pode se quantificar. O pacote de arroz pesa 5 quilos. Quilograma é uma grandeza. Olha o 5, vem antes do quilo, ó. O número, né, está expressando a grandeza, né? Quilograma é uma grandeza que podemos medir, né? A gente vai lá, pesa. E as grandezas, tem as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas que são inversamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais
quando uma varia de acordo com a variação da outra, de maneira proporcional e direta. Por exemplo, se eu comprar uma caneta e ela custa R$ 2, se eu comprar 2 canetas, eu vou pagar R$ 4. Ou seja, quanto maior a quantidade de canetas, maior será o preço que eu vou pagar. Então, quando uma aumenta e a outra também aumenta, né? E vice-versa, nós dizemos que são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são chamadas de inversamente proporcionais quando dobramos uma delas e a outra se reduz pela metade. Ou seja, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Um exemplo, 8 pedreiros demoram 10 dias para construir um muro, tá? Se eu dobrar, né, de 8 eu vou dobrar para 16. 16 pedreiros, vai demorar mais ou vai demorar menos dias para construir esse muro? Menos dias. Ou seja, se 8 pedreiros demorava 10 dias, se eu dobrar 16 pedreiros, a quantidade de dias cai pela metade. Em 5 dias será feito esse muro, entendeu? Então, as grandezas inversamente proporcionais é quando uma aumenta e a outra diminui, tá? Se eu dobro uma, a outra se reduz pela metade. Razão. Falamos também de razão. O que é razão? Em matemática, né? A razão entre dois números é dada pela sua divisão, obedecendo à ordem na qual eles foram dados. Tal razão pode ser representada na forma fracionária, decimal e percentual. Exemplos. Qual é a razão de 10 para 2? Gente, eu falei 10 primeiro, então 10 para 2. Então, é o 10 que vai dividir o 2. Se eu inverter, tá errado, porque foi falado 10 para 2. Então, é só dividir, ó, 10 por 2, na forma de fração, 10 sobre 2. Dividindo, é uma divisão exata? 10 dividido por 2 igual a 5. Eu posso falar que a razão de 10 para 2 é 5. Letra B. Razão de 12 para 16. Então, eu vou escrever 12 para 16. Está na forma de fração. 12 é menor que 16. Eu posso simplificar, né? Opa! Eu posso simplificar. Só um minutinho que eu saí do lugar. Ah, tá. Eu posso simplificar aqui, olha. 12 é divisível por 4 e 16 também é divisível por 4. 12 dividido por 4, 3. 16 dividido por 4, 4. 3 quartos, eu posso dizer, ou ainda na forma decimal, 3 dividido por 4 igual a 0,75. Então, eu posso escrever uma razão na forma de fração ou na forma decimal, tá bom? Lembrando que razão é o quê? É a divisão, é o quociente, quando eu divido um número pelo outro, obedecendo a ordem. Primeiro número é 10, tá? É o que vai dividir. O segundo número é 2, é o que vai ser dividido, tá? Proporção. Falamos também de proporção. O que é uma proporção? Quando igualamos duas razões, estamos falando de uma proporção. Exemplo, verificar se os números 2, 3, 10 e 15 são proporcionais nessa ordem. Olha, 2, 3, eu escrevi na forma de fração, 2 sobre 3. 10 e 15, 10 sobre 5. Mas como que eu faço para verificar se é ou não uma proporção? Eu multiplico em cruzando, né? Em X a gente fala. E aí eu vou multiplicar 2 vezes 15 igual 3 vezes 10. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30 também. Igualou os resultados? Então, sim, isto é uma proporção, tá? Ah, mas se não igualasse? Não seria proporção. Estaria escrito na forma de proporção, mas se o resultado aqui, se o produto fosse diferente, não seria proporção, ok? E como calcular o valor do x numa proporção? Como fazemos para calcular? Bom,
Inicialmente, nós temos as razões. 32 sobre 24 é uma razão, 20 sobre x é outra razão. Aqui no meio tem um sinalzinho de igual, né? E nós vamos multiplicar em x, multiplicar cruzando, que a gente fala, né? Olha, o 32 multiplica o x e o 24 multiplica o 20. 32 vezes x é 32x. 24 vezes 20 é 480. Para achar o valor de x, a gente vai dividir 480 por 32. Essa divisão dá exata. O valor de x é 15. É como a gente cai numa equaçãozinha do primeiro grau para encontrar o valor de x. Bem simples, tá? Se vocês anotarem o exemplo, isso não tem nenhuma complicação, tá tranquilo. E depois iniciamos, né, na semana passada, regra de 3 simples. Então, eu vou comentar aqui um exemplo para vocês e dar mais uma explicaçõezinha. Vamos ver esse exemplo. Para encher 12 reservatórios de água, são necessários 8 caminhões-pipa. Então, para encher 6 reservatórios de água, serão necessários quantos caminhões? Então, a resolução. Primeiramente, nós escrevemos as razões, ó. O que são as razões? Olha aqui, que já fala 12 reservatórios. Vem sempre um número na frente das grandezas, né? Nós vamos escrever as razões, primeiro representando as grandezas. As grandezas são reservatórios, olha, tá aqui. 8 caminhões, olha o número antes da palavrinha que é uma grandeza, né? 8 está falando do quê? De caminhões. Então, a gente escreve primeiro as grandezas, caminhões e reservatórios. 8 caminhões, eles enchem 12 reservatórios de água. E 6 caminhões vão encher quantos reservatórios? Olha as flechinhas para baixo. Diminuiu a quantidade de caminhões. 8 diminuiu para 6, por isso eu pus uma flechinha para baixo. Então, menos caminhões, com certeza vai encher menos reservatórios de água, tá? E se as flechinhas estão no mesmo sentido, significa que são grandezas diretamente proporcionais. Elas estão no mesmo sentido. Está diminuindo caminhões, vai diminuir reservatórios. Quanto menor a quantidade de caminhões, menor será a quantidade de reservatórios cheios. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Assim, basta multiplicar em cruz, multiplicar em x, olha. Não tem nada, já do jeito que está lá, não precisa inverter nada, porque elas são diretamente proporcionais. Então, a gente vai multiplicar. 8 vezes x, 8x. E 6 vezes o 12. 8x é igual. 6 vezes 12 deu 72. Quer achar o valor de x? É só dividir 72 por 8. X é igual a 9. Ou seja, 6 caminhões vai encher 9 reservatórios. Viu? Diminuiu caminhões, diminuiu a quantidade de reservatórios a serem enchidos. Tudo bem? Próximo. Segundo exemplo. Para encher um tanque de água, 3 torneiras abertas gastam 45 minutos. Se forem abertas 5 torneiras, quanto tempo irão gastar para encher esse tanque? Resolução. Escrevemos as grandezas, olha, torneiras e minutos. Olha, os números aparecem antes da palavrinha que é a grandeza. 3 torneiras, 45 minutos. Olha aqui, 3 torneiras, 45 minutos. E 5 torneiras, né? Quanto tempo que vai gastar para encher? Gente, olha as flechinhas. Aumentou de 3 para 5, então eu pus a flechinha subindo, aumentou a quantidade de torneiras. Vai diminuir o tempo, porque mais torneiras abertas vai ser menos tempo para encher o tanque, né, de água. Resolução.
Antes da resolução, então, quanto maior a quantidade de torneiras abertas, menor será o tempo. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Gente, quando as grandezas são inversamente proporcionais, nós devemos organizar, né? Uma delas tem que ser invertidas. Nesse caso, a gente inverteu torneiras, veja bem, o 5 estava embaixo e o 3 em cima, olha. O 5 foi para cima e o 3 veio para baixo. A gente inverte uma das grandezas para que as flechas fiquem na mesma posição. Não pode inverter os dois lados. Olha, um lado, uma grandeza a gente mantém. Os minutos a gente manteve do mesmo jeito, ó, o 45 em cima e o X embaixo. A gente só inverteu aqui nas torneiras, tá? Só um lado que inverte. O 5 foi para cima e o 3 para baixo. Depois é o mesmo procedimento. Multiplica em x, olha, 5 vezes x, 5x. 3 vezes 45. 3 vezes 45 deu 135. Aí a gente divide 135 por 5, que dá 27. Ou seja, se a gente abrir 5 torneiras, né, de 3 para 5, o tempo vai diminuir de 45 minutos para 27. Então, aqui foi colocado isso, que o tempo foi reduzido em 18 minutos, mas não tem necessidade de vocês fazerem essa subtração, a menos que faça pergunta no exercício. Aqui só quer saber o seguinte: 5 torneiras abertas, quanto tempo que vai demorar? 27 minutos, ok? Mais torneiras abertas, menos tempo para encher o tanque. Continuando, nessa semana, na semana 27, trouxemos o assunto, inclusive finalizando esse assunto, regra de 3 e porcentagem. Um detalhe, na porcentagem, a regra de 3, ela é sempre direta, não vai ter inversa, tá? Então, já facilita um pouquinho mais, vai ser sempre direta, não tem que inverter nada. Primeiro exemplo. Em uma sala de 40 alunos, foi realizada uma pesquisa, a qual apontou que 30 alunos gostam de praticar esportes. Qual é a porcentagem de alunos que gostam de esportes? Olha, o 100% é sempre o todo. Então, se a sala tem 40 alunos, 40, que é o total, representa em porcentagem 100%. E os 30 alunos que gostam de praticar esporte? Quantos por cento que representa? X. Então, lembrando que é uma regra de 3 direta, a gente já pode multiplicar cruzando e resolver. 40 vezes x é igual a 100 vezes 30. 40x é igual a 3.000. 3.000 dividido por 40 deu 75%. Então, 75% dos alunos dessa classe gostam de esportes. Bem simples, gente. Segundo exemplo. Uma conta de restaurante, incluindo os 10% de serviço, porque existe aquele 10% do garçom, né? Ficou em R$ 143. Qual o valor da conta sem a taxa de serviço? Se não fosse incluso esses 10%, quanto que seria a conta? Então, eu já vou montar assim, gente. 100 mais os 10%, porque foi os R$ 143, que a conta já estava com os 10%. E os 100%, ou seja, a conta, mas sem esses 10%, é X. Tá? Já posso montar dessa forma para ficar mais fácil. Então, aqui vai ficar 100 mais 10, 110. 110 vezes x, 110x. 143 vezes 100. Eu multiplico. Então, ficou 14.300 dividido por 110, que deu 130. Ou seja, a conta sem o valor do serviço, sem os 10%, seria R$ 130. E se a gente pensar, 10% de 130 é 13. 130 mais 13, 143. Entendeu? Então, já podemos montar
Desse jeito a nossa tabelinha, quando tiver acréscimo ou quando tiver desconto, que é o caso do próximo exemplo. Terceiro exemplo. Um objeto custava R$ 300, foi colocado na promoção com 20% de desconto. Qual será o preço desse objeto após o desconto? Então, veja bem, o objeto custava R$ 300. R$ 300 é o valor total dele, é o 100%. E com desconto ele vai custar quanto? Olha, preço total é 100, o desconto é de 20%. Desconto é descontar, é menos, eu vou pagar menos, porque eu estou tendo desconto. Então, 100 menos 20 vai ser o valor X, é o que eu vou pagar. Então, 100 menos 20, 80. Então, fica 300 sobre X. Vamos multiplicar em X. 100 vezes X, 80 vezes 300. 80 vezes 300 deu 240 mil. Dividido por 100, 240. Ou seja, após o desconto, o preço do objeto será R$ 240. 300 era o valor sem o desconto, né? Então, com o desconto, cai para 240. Podemos também montar a tabelinha dessa forma e fazer a regra de 3, ok? Finalizando, pessoal, tenham fé, pois acreditar que é possível é essencial para qualquer conquista. Que logo possamos estar juntos e que seja breve nosso retorno. Fiquem com Deus, se cuidem, boa semana. Se tiverem dúvidas, me chama no WhatsApp, eu explico para vocês. Não deixem de fazer as atividades. Um abraço.